Quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nível Inex e ver como que tá essa mecânica do Ordem Paranormal. E já aviso que eu estou com um microfone diferente, então meu áudio pode estar diferente para vocês e eu quero saber a opinião, se tá muito melhor, se tá ruim, se falando de perto fica melhor ou coisas do tipo. Então, vamos pro vídeo para debater um pouquinho sobre esse novo sistema. Desde quando esse sistema foi adquirido, né, esse sistema foi criado de nível Inex, eu falei pra vocês que era algo que deveria ter no Ordem Paranormal como um todo. Mas já que não tinha, vamos debater aqui o quão ele é necessário e explicar mecanicamente um pouquinho dele. Lembrando que meu canal nunca foi focado em mecânica, mas no vídeo de hoje a gente vai abordar um pouquinho mais. Vamos lá. Primeira coisa importante de saber agora é que tudo que você conhecia com Nex, praticamente tudo que você conhecia ali como principal, agora é por nível. Mostrando bem básico aqui pra vocês. Lembram daquelas tabelinhas de habilidade? Vou entrar aqui no combatente, por exemplo, para mostrar pra vocês. Tudo isso aqui não é mais Nex. Então, ataque especial, habilidade de trilha, poder de combatente, aumento do atributo, isso não tem nada a ver com como você conhece o outro lado. Nunca deveria ter, né? Falando a verdade. Não é porque eu conheci o outro lado, necessariamente, que eu vou ganhar uma habilidade de trilha. Uma trilha é uma especialização. É quase como um personagem que vai numa academia, um personagem que vai em aula de tiro, ou um personagem que vai na biblioteca e adquire uma nova habilidade. Agora, no sistema é assim. Então, você ganha ataque especial no nível 1. No nível 2, habilidade de trilha. E assim por diante. Como a gente vê na nova classe, o sobrevivente. Vejam aqui como que tá o sobrevivente. Ele tem level 1, 2, 3, 4, 5. E todas as habilidades assim que se referiam a Nex, não todas, né, mas algumas, como por exemplo, o próprio livro traz uma aqui, ó. Calejado. A habilidade Calejado fornecia mais 1 de vida para cada 5% de Nex. O que não faz bem sentido, pensando que quanto mais especialista você é, mais calejado você é, não pelo paranormal, mas sim pela vida normal, mais forte você fica. Então, agora é a cada 1 nível, você ganha mais 1 de PV. Então, por nível. Então, se você tiver level 5, você vai ter mais 5 de PV no seu total. E assim, eles criam essa nova mecânica. Todo mundo, então, começa com nível 1 e ganha nível igual a gente sempre ganhou. Ah, Deus caralho do mestre. Desculpa falar desse jeito, mas como que a gente ganha Nex em Ordem Paranormal antigamente? Era quando o mestre achava que deveria, né? Quando você completava uma missão, ele te dava mais 5% de Nex. Dependendo do mestre, ele dava Nex durante a missão mesmo, antes de vocês concluírem. E nível vira isso, né? Nível você dá quando você acha necessário aumentar o nível do personagem. E aí a gente chega aqui na questão do Nex. E agora, como que está o Nex? O Nex, você precisa nada mais nada menos do que ser pego pela presença assustadora de uma criatura e assim você pode transcender. E aí, como que vai funcionar o transcender agora? Transcender ganha uma regra, que é o seguinte. Você precisa de pré-requisito 25% de Nex, mais 20% para cada vez, além da primeira vez que que este poder foi escolhido, né? Cada vez que você utiliza. Então, 25%, depois 45%, se é que eu estou entendendo a regra da forma correta, depois 65%, 85%, e aí eu não sei como funcionaria, já que a gente vai para 105% de Nex, não dá para entender se tem algo além disso, ou se eu que não interpretei a regra da forma correta. Me corrijam no comentário, se eu entender que foi um erro meu, eu fixo o seu comentário, tá? E aí, como que funciona para aumentar Nex? Você não é por conclusão de missão, não é concluir a missão, você ganha Nex, agora é por nível de exposição. Se você lê um conto de terror, ali um contato leve, um paranormal, e ler um livro do outro lado, você não tem nenhum efeito no seu Nex. Então o mestre pode escrever. Você teve uma exposição branca ali ao paranormal, você vê presenças do outro lado, você vê documentos, papéis do outro lado, mas nada especial acontece por você ler isso. É só uma informação que você acaba de adquirir. Um contato mais pesado com o outro lado, nós temos aqui a exposição moderada, que se você passa por essa exposição, o mestre vai ali conceder 2% a mais por seu personagem, né? O que é interessante aqui, ele não chega a ressaltar se isso é um evento que você distribui no final de uma missão,
Ou se você pode distribuir no meio da missão. Imagina se você ganhar Nex durante as missões, antes de concluí-las. Seria interessante. Se esse for o plano dele, é muito interessante. Então, aqui fala visitar um local onde a membrana está danificada, né? Então, você entra nesse local e acaba sendo impactado pelo outro lado. Manusear uma origem do paranormal, ou seja, acho que algum objeto, alguma coisa muito exposto ao outro lado e ficar perto disso. Nós temos aqui o de 5% de Nex, que seria o contato direto com uma criatura de até 300 de VD. Então, se você tem contato com uma criatura de 1 de VD, 20 de VD, quer dizer, 1 não, né? 20 de VD, 30 de VD, se você tem um contato com essas criaturas, você acaba aumentando seu Nex em 5, é uma exposição profunda. E nós temos a exposição total, a maior forma de ganhar Nex, que é nada mais nada menos como uma criatura de 300 de VD te vê de cara, você já ganha 10% de Nex, como se fosse um abalo na sua mente muito grande, aquele ser, mas que também te fortalece. Aprender um ritual, sempre que o personagem aprende um ritual, seu Nex aumenta em um valor igual ao círculo do ritual. Ou seja, ainda mais você tem essa forma de adquirir Nex. Então, Nex reformulou por completo. Tudo que a gente conhecia, não tudo necessariamente, poderes acabam continuando Nex, poderes paranormais continuam ainda utilizando mecânicas de Nex e coisa do tipo, mas boa parte do que a gente tinha no livro agora é nível, né? A gente chama de nível agora, então é só uma nomenclatura que eu acho que sempre deveria ser chamada de nível, e exposição paranormal deveria até ter se perdido, quando o livro veio, né, eu acharia que teria sido melhor se fosse pra fazer desse jeito, porque agora é uma confusão mudar, quem sabe seja uma confusão mudar na cabeça das pessoas que isto daqui agora nada tem a ver com Nex. E você sempre vai abrir o seu livro com o nome Nex escrito aqui. Uma coisa que quem sabe seria interessante para Jambô fazer é, numa futura atualização do livro, né, uma V3, quem sabe, né, a gente já teve a V3 que eu chamo é a 1.2, né, agora a gente poderia ter a 1.3, 1.4, e eles reformularem só o nome, quem sabe botar nível em tudo aqui e só explicarem assim no começo de uma página, falando, agora a gente renomeou para estar compatível com os suplementos do universo. Quem sabe? É só uma coisa nominal. Não tem problema, não prejudica quem for ler, quem sabe. Então, esta é a separação nível Nex, e ele tem aqui o limite de Nex, que continua sendo 99% de exposição. Para ultrapassar esse limite, o personagem precisa se submeter a uma desconjuração. Não sei se aqui no livro tem a regra de desconjuração, não cheguei a ver isso em si, mas muito interessante toda essa nova mecânica que eles trouxeram. E, bom, a gente chega numa das mecânicas que quem sabe seja mais interessante. Dependendo de como eles fizerem, ela não vai ser interessante, tá, gente? Eu já abordo aqui. Se for uma linha reta, sem muitas escolhas, é triste, porque muitos personagens vão acabar sofrendo os mesmos efeitos. Então, eu ainda vou falar com calma sobre cada uma delas, tá? Para abordar para vocês, mas já tô preparando vocês para o que eu curto, né? Porque eu gosto, que é uma diversificação das opções que você pode ter. Mas aqui, então, ele dá uma leve explicação de que todos esses efeitos, a menos que ditos o contrário, eles são cumulativos, tá? Então, se você ganhar um efeito que fala uma coisa e outro fala uma coisa semelhante, é cumulativo, contanto que ele não diga o contrário. E além disso, quando você aumenta seu Nex, você acaba ganhando novos rituais e coisas do tipo. Se você ganhar um ritual por causa de Nex, você não precisa pagar o custo desse ritual com um teste de ocultismo. Então você não precisa mais fazer teste de ocultismo para esse ritual, que foi alterado pelo seu Nex, para evitar até esse custo que o paranormal te traz. Então, alterações gerais. Se você atinge 25% de Nex, arrepios na espinha que precedem momentos importantes. Déjà vus cada vez mais frequentes, pesadelos cada vez mais vívidos. E aqui eles explicam mecanicamente como funciona. Vocês veem que, por enquanto, nós vemos uma linha reta. Todo mundo que chega a 25% ganha esses arrepios, vai ganhar a mesma penalidade. Mas, nessa parte aqui, eu acho interessante. Não importa se você é ocultista ou não, meu amigo. Se você tá mexendo com o outro lado, você vai ganhar o ocultismo. Aí você,
Ah, mas eu sou um combatente e não quero me importar com o ocultismo. Esse é o momento que a gente joga a mecânica de lado para entender que isso faz sentido com a lore do universo. Se você é afetado pelo outro lado, você está mais perto de entender o que é um ocultismo do que uma pessoa que nunca foi afetada pelo outro lado. E isso eu acho interessante. Entretanto, você sofre menos 5 aqui em presença, em uma perícia baseada em presença. Isso é um pouco negativo para principalmente personagens que são focados em utilização de perícias mais... Bom, vamos falar a verdade, especialistas vão se ferrar bastante com isso, e ocultistas que acabam tendo muita presença vão se ferrar um pouco, mas eu acho que já não faz tanto sentido. Eu acho que poderia ser uma perícia, mas não só de presença, podia ser inteligência, quem sabe, mostrando quanto a mente está afetada em certos momentos. Mas eu entendo eles terem focado em presença aqui, mas quem sabe isso ferre alguns personagens. Mas é feito pra ferrar mesmo, né? Você ganhou o Nex, você tá querendo o quê, né? 35% de Nex ainda é uma linha reta e 50% de Nex aqui a gente vai ter a variação, tá? Com você se conectando a um dos elementos, tá? Mas vamos aqui para 35% de Nex, né? Não é um foco mecânico, mas eu vou trazer algumas explicações aqui para vocês. Eventos terríveis e paranormais parecem acontecer especialmente com você, como se tivesse sido escolhido pelo outro lado por algum motivo misterioso. Coincidências inexplicáveis e reviravoltas arrepiantes não parecem mais apenas elementos de ficção, e sim acontecimentos constantes em sua vida. Aqui não dá uma descrição precisa do que ele quer dizer, mas em resumo ali você vai escolher um atributo, não pode ser presença, e você soma o seu atributo no total dos seus PEs, dos seus pontos ali de esforço. Entretanto, seu corpo começa a apresentar um tipo de resistência aos comandos do seu próprio cérebro, por vezes aparentemente movendo-se sozinho ou tremendo, ou em outras até recusando-se a mexer. Escolha entre menos 5 em atletismo, menos 2 em reflexo e na sua defesa, ou reduzir seu PV total em 5. Eu gosto que essa de 35% de Nex, ela acaba sendo uma linha reta, todo mundo vai ter esse mesmo sentimento, porém, o tipo que ela pode te afetar é de forma diferente, né? O que eu diria aqui, infelizmente já passou o período de sugestão, mas falando aqui mais pra vocês, público, o que eu acharia mais interessante aqui era eles criarem um pontinho pra falar assim: qual o efeito que você sofre? E aí eles iam ter tremedeira, e aí iam dar a opção ali, menos 5 em atletismo. Sei lá, vozes na cabeça, então menos 2 de reflexo, menos de defesa. Corpo reprimido, né? Seu corpo tá sempre mais desprotegido, você tá sempre mais curvado, menos 5 de PV. E eles podiam dar novas opções. Eu acho que só 3 opções é muito pouco, uma party por 5 pessoas, 6, acaba sendo poucas opções aqui pra você selecionar. Eu gostaria também de alguma coisinha mecânica, tipo assim, toda vez que você erra num teste de luta, por exemplo, no seu próximo teste você tem menos 2, mostrando que você tá com vozes na sua cabeça falando sobre você, ou a tremedeira no seu corpo começou a aumentar. Aqui nós temos 50%, ele dá uma explicação aqui só, falando sobre a questão de que você vai pegar aqui uma das opções, e aqui eu já não vou abordar em si, tá? O que eu vi disso aqui por cima, né? Eu li mais não as partes mecânicas, eu fiquei focando aqui em ler essas partes mais narrativas. Muitas são difíceis de interpretar de uma vez, né? Só lendo a parte mecânica para você entender, mas eu achei bastante interessante. É uma diversificação, infelizmente. Se você é um cara de sangue, tem outra pessoa na sua party de sangue, vocês vão ser idênticos, tá? Por exemplo, aqui em sangue você não tem praticamente escolha. Praticamente, tá? Você acaba tendo umas escolhinhas de perícia ou não, mas você em sangue pelo menos praticamente não tem escolha nenhuma. Então se tiver 2 pessoas de sangue, elas vão ser quase iguais aqui. Então tentem sempre criar uma diversificação na sua mesa. Nunca deixe alguém, tipo, ter 3 pessoas que são focadas em sangue. Não é não deixar, mas é incentivar os jogadores a explorarem outras características, porque com esse novo sistema pode ser que vocês acabem se tornando figurinhas repetidas, dependendo da forma que ele trouxer. Energia não. Energia é algo que, pelas aleatoriedades que ele tem, principalmente na de 60% de Nex, você acaba criando cenas interessantes, com 2 pessoas meio maluquinhas fazendo confusões dentro da sala. Então,
é bem legal. Então, nós temos aqui continuações do sistema, falando sobre outras mecânicas, como ferimento debilitante, jogada sem sanidade, né? Jogando sem sanidade e coisas do tipo. O foco desse vídeo, então, foi abordar essa regra de nível de exposição, como eu falei pra vocês, não muito mecânico o vídeo, né? Vocês depois podem ver o que cada uma dessas fazem, né? Lembrando que temos o Oblitai, que tá sempre trazendo vídeos mais mecânicos que eu. E nós também temos, se você não conhece o suficiente do livro básico, nós temos o Trítico, que praticamente abordou todo o livro básico de Ordem Paranormal no canal dele. Infelizmente, no momento ele não tá produzindo vídeo, né? Por coisas mais importantes da vida do que produzir vídeo. Mas quem sabe um dia ele retorne e traga novidades aqui de Ordem Paranormal. Mas isso não é um foco que eu quero, então sigam o Oblitai. Com certeza ele vai fazer um vídeo e cobrem lá sobre as alterações. Eu coloco assim, cadê as alterações de Nex? Mandem pra ele e tal. Esse vídeo, gente, só falando, eu posso estar falando um pouquinho mais baixo, menos emocionado, mas é porque eu tô testando o fone. Então eu não quis gritar, falar, mas eu tô muito hypado sim com esse conteúdo do livro, tá? Eu só não posso gritar porque eu tô testando o fone, quero testar o microfone, eu quero testar ele da melhor forma possível. Então é isso que eu coloquei esse solucionador e fui.